E Deus me deu uma palavra aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 16. João 15 e o versículo 16. Procure, por favor. É Jesus instruindo os seus discípulos. Ele disse assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Fecha a Bíblia, tome assento, mas não fecha a boca nem o coração. Me ajude a pregar aqui esta noite. Pastor Zé Carlos, como é que te ajuda a pregar? Primeiro, não ande. Segundo, não converse. Terceiro, se sentir, abre a boca e dá glória. E se não sentir, pastor, abre a boca e dá glória. Porque glória não se dá por sentimento, glória se dá por gratidão. Quem pode levantar a mão, abrir a boca e dar um glória? Escrevi algumas coisas para vos trazer aqui. Eu quero vos falar, baseado nesse versículo, sobre o tema: Deus escolhe quem Ele quer. Vamos falar comigo? 1, 2, 3, já bem forte, vai. Deus escolhe quem Ele quer. Só vocês, vai. Agora diga para quem está do seu lado: e você não tem nada a ver com isso. Porque às vezes Deus escolhe quem nós nunca ia escolher, pastor. Quem que na ótica humana ia escolher eu e Davi? 2 filhos de pescador, família humilde, simples. Única coisa que tinha uma bicicleta monareta enferrujada. Aí Deus vai lá na peixaria, eu fedendo a peixe no ano de 84. E diz: eu te escolho hoje. Alamai, chorei, me canta alamai. Isso é maravilhoso, só isso aqui já vale glória. Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. A Bíblia Sagrada diz que todas as nações eram regidas por um rei. Só Israel não tinha rei. Israel tinha um profeta chamado Samuel. A Bíblia fala que Deus falava com Samuel. Samuel transmitia a mensagem de Deus ao povo, mas chegou um dia que o povo de Deus enjoou do profeta. Tem igrejas que já enjoaram do profeta. Quando eu falo profeta, é profeta que tem caráter, profeta que tem moral, que quando abre a boca para profetizar, Deus assina embaixo e faz acontecer. Porque está cheio de gente falando que é profeta e diz: assim diz o Senhor. E o Senhor diz: eu não disse nada. Porque quando Ele fala, durma, ronca e baba, Deus vai cumprir cada palavra que Ele falou. Não queremos mais profeta. Nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei. Aí a Bíblia fala que Samuel se entristeceu e foi conversar com Deus. Deus, o povo me rejeitou. E Deus disse: Samuel, te rejeitaram? Me rejeitaram. Então rejeitaram a mim. Que quem rejeita aquele que Deus escolhe, rejeita o próprio escolhedor. É muito preocupante isso. Ah, mas eu não gosto dele. Mas vai ter que engolir. Porque foi Deus que escolheu. E Deus não erra quando Ele escolhe. Deus não errou quando escolheu eu e minha família. Deus não errou quando escolheu você e sua família. Levanta a tua mão para dar glória. Nós somos escolhidos. Mas por que falam mal de mim? Escolhido. Por que se levanta contra mim? Escolhido. Fica preocupado, irmão, quando ninguém fala mal de tu. É sinal que tu não foi escolhido. Se você foi escolhido, vão falar, vão se levantar, vão criticar. Mas quem escolhe, protege. Quem escolhe, cuida. Levanta a tua mão para dar glória aqui nesta noite. E Deus disse: Samuel, o que eles querem? Eles querem um rei, Senhor. Deus, eles querem um rei. Eles disseram que todas as nações têm rei. Eles querem um rei. Aí Deus manda eles escolherem. Escolham um rei. Eu vou até mandar ungir. E eles começaram a escolher, irmão. Acharam um homem forte, bonito. Voz de locutor de FM. Pensa num cara bonito. Disse: era ele.
tem tamanho para ser rei, é bonito para ser rei, fala bem para ser rei. A Bíblia fala que Deus mandou então Samuel ungir. E agora assume o trono o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Enquanto Saul fazia o que Deus queria, Deus estava com ele. Mas chegou um dia que pela boca do profeta Samuel, Deus disse para Saul: Saul, mata os amalequitas, mata as crianças, as mulheres, os homens, os animais, os gados, elimina todos os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram uma tribo do sul da Palestina que vivia em Negueb. Os amalequitas enfrentaram Israel. Ai da nação que enfrentar Israel. Israel está em guerra. Alguém está dizendo, vai perder. Vai não. Se Israel estiver perdendo, irmão, Deus manda um anjo só um. Um anjo só matou 185 mil soldados, só um anjo. Aí eu me alegro que a Bíblia diz que os anjos, no plural, os anjos acampam-se. É mais do que um. Os anjos acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia fala que Saul foi, matou as mulheres, matou as crianças, os homens, os animais, os gados. E quando o profeta Samuel chegou, ele disse, olha profeta, eu já executei o que Deus mandou eu fazer. Aí de repente Samuel começou escutando aqui uns balidos de ovelhas. Não era para matar tudo, era. Mas eu fiquei com pena, olha essas ovelhas gordas aqui. Olha essas ovelhas bonitas aqui. Mas por que você não matou? Fiquei com pena. Separei para fazer sacrifício ao Senhor. Aí o profeta falou assim, mas não é melhor obedecer do que sacrificar? Deus não te quer mais no trono. Irmão, quando Deus não quer, não adianta. Ah, mas canta bem, mas Deus não quer. Mas prega bem, mas Deus não quer. Mas toca bem, mas Deus não quer. Tem gente que canta melhor do que eu e Davi, pastor. Mas Deus não quis. São metidos, exaltados, nariz empinado. E Deus só usa quem é servo. Deus só usa quem é simples. Deus só usa quem é humilde. Deus rejeita Saul. A palavra mais doída que Saul ouviu foi essa: Deus já achou o melhor do que tu. Isso dói. Tem gente que fala, se eu sair do conjunto, o conjunto acaba. Não acaba. Deus tem o melhor do que tu. Se eu sair do coral, vai acabar. Não acaba. Deus tem o melhor do que tu. Se eu deixar o conjunto, vai terminar. Não vai. Deus tem o melhor do que tu. Porque Ele disse, a igreja é minha. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Com você, o sem você, ela continua. Comigo, o semigo, ela continua. Porque a igreja só tem um dono. E o dono dela é Jesus. Agora Deus diz, Samuel, eu rejeito Saul. Agora faz o seguinte, agora quem vai escolher sou eu. Não foi vocês que me escolheram. Você já pensou, irmão? Deus dizendo, eu escolhi vocês. Ninguém dava nada por mim, Deus vai lá e me escolhe. Ninguém dava nada por tu, Deus foi lá e te escolheu. Eu não merecia estar aqui. Sabe por que eu estou aqui? Por causa da graça. Favor imerecido. Quando Jesus gritou lá no Calvário, tetelestai, tetelestai, está consumado. Eu recebi a graça. Levanta a tua mão pela graça. Agora Deus começa a escolher. Parece que eu vejo Deus no trono. Um Deus que a Bíblia diz que Ele pega na concha das suas mãos toda a água do oceano. Agora encurvado, procurando um novo rei para Israel. Olha para cá. Um Deus que a Bíblia diz que Ele conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Agora procurando um rei para Israel. Isso é coisa de pregador e não é pecado. Quando chega no Salmo 89, 19 a 20, parece que eu vejo Deus dar um grito. Achei! Davi, meu servo.
Deus não vai escolher nariz empinado. Nem para porteiro tu serve. Deus procura quem é servo. Eu sou cantor, mas sou servo. Eu sou pregador, mas sou servo. Eu sou pastor, mas sou servo. Servo, quem é servo aqui? Quem é servo aqui? Achei Davi, meu servo. Enche um chifre de azeite. Vai até a casa de Jessé o benemita. Porque entre seus filhos já tem escolhido um novo rei para Israel. Isso aqui é tremendo, irmão. Samuel enche um chifre de azeite e fala: Deus, é o seguinte, se Saul souber que eu vou a Belém, ungir um novo rei para Israel, vai mandar me matar. Aí Deus fala assim: calma, enche um chifre de azeite, amarra um cordeiro e entra em Belém com um cordeiro. Se alguém perguntar o que você veio fazer em Belém, diga: vim fazer um sacrifício ao Senhor. Irmão, se chegar alguém na tua casa dizendo que é profeta do Senhor e não tem cordeiro e não tem azeite, toca de lá, irmão. Profeta do Senhor sempre tem alguma coisa para oferecer ao Senhor. Esses profetas que chegam na nossa casa só na hora do almoço, da janta, do café, pode ser profeta. Do Senhor não. Profeta do Senhor é aquele que chega na tua casa, a tua geladeira vazia, prateleira vazia, ele vem com o carro cheio de compra e diz: Deus falou comigo. O remicanda lá mais. Viva comigo essa cena. Ele enche o chifre de azeite, amarra um cordeiro e vai entrando. Entrando em Belém. Naquela época, irmão, o homem de Deus era respeitado. Hoje ninguém respeita mais os homens de Deus. Chegou o chefe. Que chefe, irmão? Homem que Deus escolheu. Chegou o cara. Que cara, irmão? Homem que Deus escolheu. Na nossa infância, quem cuidava da igreja de Matinhos era um diácono. Nós estávamos em casa, às vezes de bermudinha, né? Na praia, bermudinha, criança. Mas era um temor tão grande, quando o diácono chegava: meu Deus, lá vem o pastor, vou pôr uma calça, vou pôr uma calça. Era um respeito tão grande, pastor. Não era assim, não. Nós temos que voltar a respeitar quem o Senhor escolhe. Alamai, chorei, me canda, alamai. Ele vai entrando em Belém com um cordeiro, um chifre de azeite. Chega na casa de Jessé. E diz: Jessé, eu vim aqui amando do Senhor. Deus mandou eu vir aqui porque entre os seus filhos Ele tem provido um rei para Israel. Mas não tem Saul? Não, Deus não quer mais Saul. Mas ele está lá, está por enquanto. Tem gente que está por enquanto, irmão. Deus já providenciou outro. Vai entender esse Deus. A Bíblia fala que Jessé tinha 8 filhos. O senhor que prega muito, pastor, não encontrei o 8º aqui. O senhor encontrou? Não sei se morreu, se não nasceu, se eu não tinha valor nenhum também. A Bíblia fala que tem um, mas só aparece 7. A Bíblia fala que ele chegou, irmão, com um chifre de azeite. Viva comigo essa cena. Quando ele chega com um chifre de azeite, ele olhou para Eliabe, irmão. Porque os 3 filhos de Jessé já trabalhavam no exército de Saul. Eram forte, robusto, bonitão, né? Bom no arco, bom na flecha, bom na lança. Eram fera. E Davi cuidando de ovelha. Agora escuta. Quando ele olhou para Eliabe, ele pensou assim: é ele. Só pensou: tem tamanho para ser rei. É bonito para ser rei. Parece que eu vejo quando ele pega o chifre de azeite para ungir Eliabe, parece que eu vejo Deus dar um grito assim: ei, profeta, não jogue azeite fora. Azeite não foi feito para jogar fora. Azeite foi feito para ungir quem o Senhor escolhe. Se você vê um obreiro todo culto, não levanta a mão, não dá glória, não fala mais língua, não chora mais, foi azeite jogado fora. A boca de Deus está falando aqui esta noite. Quem tem ouvido, ouça o que Deus está falando aqui. Passou Eliabe, Deus disse: não quero isso aí não. Passou Abinadab, ele levanta para ungir, e o profeta diz assim: nem esse o Senhor escolheu.
E para Jessé eram os melhores, para Deus eram os piores. Passou Simeia, ele levanta para ungir, Deus diz, não quero também. Passou Natanael, ele levanta para ungir, Deus diz, também não quero. Radai, não quero. Osém, não quero. Passou os filhos todos, passou. Aí o profeta dizia assim, mas peraí. Deus mandou eu vir aqui e não quer nenhum deles. Não tem mais nenhum filho, não. Ô Jessé. Aí ele abre a boca e fala assim, tem o menor. E o trono que Deus fez, só cabe o menor. Foi feito para o menor. O grandão não cabe, o nariz empinado não cabe, o exaltado não cabe, só cabe quem é servo. E o profeta disse, manda buscá-lo. Nós não vamos sentar em roda da mesa enquanto o menor não chegar. Isso aqui é fantástico. A Bíblia não relata quem foi buscar Davi. Vamos dizer que foi Eliabe. Já estava zangado e burrado, porque pensou que seria o rei de Israel. Vamos dizer que foi Abinadab. Chegou para Davi, no nosso linguajar, cara do céu. Que é? O profeta do Senhor está lá em casa, com um chifre de azeite. Para quê? Para ungir um de nós como rei. E o que aconteceu? Tu não passou? Não, Deus diz que não me escolheu. Mas Saul não te escolheu? Saul escolheu, mas Deus não. Às vezes Saul escolhe, mas não é o que Deus quer. E Abinadab, Deus diz não quero. E Simeia, Deus diz não quero. Natanael, Deus diz esse também o Senhor não escolheu. Radai, não quero. Osém, não quero. É você. Diz que ninguém vai sentar em roda da mesa enquanto você não chegar. Sabe o que eu acho lindo, irmão? Isso aqui é o Espírito Santo que revela. O povo escolheu um rei cuidando de jumento. Deus escolhe um rei cuidando de ovelhas. Nós não nascemos para cuidar de jumentos. Nós nascemos para cuidar de ovelhas. Levanta a tua mão para dar glória. Os irmãos de Davi eram fortes. Era bonitão. A Bíblia fala que Davi era ruivo. Se fosse hoje era bullying. Ruivo, pintadinho, cabelo vermelho. Por que a Bíblia fala isso? Porque naquela época, uma pessoa que era ruivo era chamada de projeto falido. Adão era ruivo, pecou, projeto falido. Isaú era ruivo e vendeu a sua primogenitura, projeto falido. Agora aparece mais um, e Deus me traz nessa noite fria aqui na fazendinha para dizer, Deus está atrás de um ruivo. Tomara que Deus ache um ruivo aqui esta noite. Os irmãos de Davi, bombado, forte. Ó Davi, ó a carinha aí. Mas Deus escolhe quem? Os irmãos de Davi. Davi. Baixinho, pintadinho. Lá vem Davi. Quando Davi entrou, irmão. Isso aqui eu acho lindo. Deus queria escolher um rei que não foi convidado para a reunião. Era esse que Deus queria. Vai entender esse Deus. Às vezes Deus quer aquele que nós nem olhamos para ele. Isso aqui. E Deus fala, é isso aí. Deus prometeu no ano de 84 que nós ia cortar o Brasil e o mundo dentro de grandes aviões. Era algo impossível, 84. Ia cortar o céu do Brasil e do mundo. De repente veio um convite para Nova York. Eu pensei que era um trote. Parece que aquelas irmãs que estavam orando para Jesus soltar Pedro. Quando soltou, falou, é o anjo dele. Irmão, eu quero profetizar aqui que Deus esse ano vai fazer tanta coisa na tua vida. Só quem acredita, levante a mão que eu estou profetizando. Você não vai nem acreditar. O teu vizinho vai dizer, deve estar vendendo droga. E tu vai lembrar dessa noite que Deus escolhe quem Ele quer. Deus nos leva a Nova York 8 vezes, cantamos de pregão, por lá tudo, irmão. Aí eu cheguei em Matinhos, tem um amigo meu que fala inglês, fala francês. Ele falou, vocês foram para os Estados Unidos? Eu falei, fui. Quantas vezes? 8. Fala inglês? Eu falei, nem português. Ele falou, não, eu falo inglês.
Ele falou, mas tu foi? Que adianta falar em igreja e não ir lá? É melhor não falar nada, mas ir amando do Senhor. Olha Davi chegando, olha Davi chegando. Os irmãos de Davi tudo emburrado. Não foram escolhidos, porque quem não é escolhido fica emburrado. Viva comigo essa cena, Davi vai chegando. Quando o profeta olhou, irmão, eu acho que o profeta não acreditou, eu penso que o profeta olhava para Deus, Deus. E Deus, Deus escolhe quem? Mas Deus, Abinadab. Deus. Ai, que Deus lindo é esse nosso. Abra a tua boca e diga que Deus lindo é esse nosso. Quando Davi chega, Deus fala assim: ô Samuel, tá vendo esse mocinho aí? Esse ruivo, cabelo vermelho, baixinho? Estou vendo. Ele é o rei que eu escolhi para reinar em Israel. O profeta dá uma olhadinha assim. Como que ele disse, tu não se enganou não, Senhor? Não é Abinadab? Eliabe? Não, Davi. Sabe o que eu acho bonito? Isso aqui é fantástico, irmão. Isso aqui só o Espírito Santo que revela, pastor. Só que prega sabe disso. E eu sou fã do Senhor pregando também, pode ter certeza. Eu estou tremendo aqui. Gente, quando Davi chegou, para todos os irmãos de Davi, parece que eu vejo o profeta se levantar para ungir, e Deus diz, não. Para Davi ele não levantou, Deus mandou. Aqui está a diferença. Deus disse, levanta e unge, porque está na tua frente o novo rei de Israel. Vem cá, Davi. Aproveitar que tu é Davi. Está entendendo? Deus escolhe quem Ele quer. Irmão, quem Deus escolhe, pode se levantar o fofoqueiro, o caluniador, o murmurador, os demônios, o inferno. Não adianta, irmão. Deus escolhe, Deus cuida, Deus blinda, Deus protege, Deus usa, Deus enche. Ele, eu quero ele, unge ele, pega o chifre de azeite. O Davi tem o cimo do cabelo, gente. Um dia eu dei um banho nele. Encharcou a cabeça de Davi de óleo. A Bíblia fala, quando o óleo caiu sobre Davi, o Espírito do Senhor, o Espírito de quem? Se apoderou de Davi, mais ou menos achou Davi. Quem fala mal de tu, fala mal de mim. Quem brigar com você, briga comigo. Vai matar leão, vai matar urso, vai matar gigante, Davi. Levanta a tua mão, porque o Senhor escolheu você e sua família. Sabe o que eu acho lindo? Eu acho maravilhoso. Davi foi ungido rei, sim ou não? Deus rejeitou Saul, sim ou não? Davi foi ungido rei. Se fosse esses que o Senhor não escolhe, é Saul que escolhe. Por isso que a encrenca na igreja, foi Saul que escolheu. Porque quem Deus escolhe não briga, não discute, só obedece. Davi é ungido rei, ele podia chegar no trono, dizer, Saul, fora. Deus não te quer mais, Saul. Davi não. Davi voltou a cuidar das ovelhas, dizendo assim, eu fui ungido, mas a minha hora vai chegar. Levanta a mão que eu profetizo, a tua hora vai chegar.
A tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar, a minha hora chegou, a tua vai chegar. Creia, quem pode abrir a boca e dar glória, faça isso essa noite. Quando chegou o momento certo de Davi assumir o trono, isso aqui eu acho fantástico. Davi chega em Israel. A primeira coisa, ele não estava preocupado com o cargo. Ele não estava preocupado com o trono. Ele não estava preocupado com a coroa. Ele chegou lá e Ziba, vem cá, Ziba. Você que é um dos mais velhos aqui. Cadê a presença do Senhor aqui? Cadê a arca? Cadê a arca que simboliza a presença de Deus? Cadê? Aí Ziba fala: Davi, faz 20 anos que estamos sem a presença. Aí, irmão, é doído falar isso. Nós estamos viajando por muitas cidades, estados e até países. Temos encontrado a Assembleia de Deus um luxo, coisa mais linda. Você pisa no carpê, chega a afundar o pé. Aí você escuta uma mosca voando. É melhor nós voltar para o chão batido, para a lamparina, mas não podemos ficar sem a presença de Deus nos nossos cultos. Deus me livre de cantar sem a presença, pregar sem a presença, andar sem a presença. Davi disse: eu não vou sentar no trono enquanto a presença de Deus não chegar aqui. Davi mandou buscar a arca. Lá vem trazendo a arca. Davi, quando olhou a presença chegando, ele começou a pular e dançar diante da presença. A presença está vindo. Irmão, não critique. Se você não gosta de pular, não critique quem pule. Se você não gosta de levantar a mão, não critique quem levanta. É a presença que vai chegando. É a presença que vai chegando. É a presença. A mulher de Davi, Mical, olhou Davi dançando. Isso é um malandro, isso é um vagabundo fazendo isso na presença das mulheres. Por isso que ela nunca pôde ter filhos. Porque não entendeu quando o esposo dançou na presença do rei. Na presença do rei eu danço. Na presença do rei eu pulo. Na presença do rei eu grito. Na presença do rei eu aplaudo. Na presença do rei eu me dobro. E ele está aqui esta noite. O rei Jesus está aqui. Sabe por que você veio hoje aqui? Porque Deus te escolheu. Fica em pé comigo. Outra vez eu prego mais. Eu vou fazer igual Jesus falou com Zaqueu. Não foi Zaqueu que convidou Jesus. Jesus se convidou. Hoje me convém pousar em tua casa. Quero voltar aqui, pastor. Será que temos alguém aqui esta noite? Diz, pastor, eu parei na caminhada. As lutas foram grandes, eu não suportei. Mas você foi para onde foi, fez o que fez. Mas você é escolhido. Quem é escolhido pode ir para as drogas, pode ir para o fundo do poço. Vai chegar a hora que o escolhedor vai lá te buscar e colocar você aonde Ele quer. Será que temos alguém aqui? Não conheço ninguém que talvez esteja afastado da igreja, mas quer voltar para Jesus essa noite. Sai do seu lugar e vem à frente. Será que temos alguém? Essa oração que eu vou fazer vai mudar a tua vida. Essa oração vai quebrar correntes. Irmão, pensa no homem cheio, aqui sou eu. Há uma unção na minha vida aqui esta noite. Sabe, pastor,
Duas coisas sustentam o ministério meu e do Davi. Só duas: a palavra e a oração. O crente que não lê a palavra e não ora, alguém diz, vai morrer. Não, já morreu, irmão. Porque quando você lê a palavra, Deus fala com você. E quando você ora, você fala com Ele. Eu estou feliz porque eu já falei com Ele hoje. Quem mais falou com Ele? Pastor, eu preciso, irmão, de um milagre. Eu já vi Deus curar cego, paralítico. Eu já vi Deus fazer coisas tremendas. E eu não estou brincando aqui no púlpito. Púlpito não é lugar de brincadeira. Púlpito é coisa séria, é altar. Isso aqui não é palco, não é palanque, é altar. Eu estou sentindo uma unção de cura na minha vida. Se você vir à frente hoje à noite, acreditando no teu milagre, Deus fará o milagre. Vem à frente agora. Quem precisa do milagre, vem à frente. Vem, meu irmão. Vem com fé. A presença está aqui. Se a presença está, o milagre vai acontecer. Ô Marcos, tá transmitindo aí, né? Onde que é? Aqui? É aqui? Você que está em casa nos assistindo, estamos aqui na Assembleia de Deus da Fazendinha. A presença de Deus está aqui. Você não pode vir aqui por causa da chuva, o frio, mas aí na sua casa você pode aceitar Jesus. Você pode voltar para Jesus, aonde você estiver. É para isso que nós transmitimos os cultos, para que a palavra chegue na sua casa. Você pode ser curado em sua casa, liberto em sua casa. Há uma unção de cura. Isso, irmão. Faz um fundo musical aí. O profeta Eliseu nunca profetizava sem fundo musical. Eliseu sempre dizia, traz um arpista aí, um tangedor. Fecha os olhos. Eu quero orar por você agora. Meu Deus e meu Pai, eu preguei a tua palavra, uma rápida reflexão, mas era isso que o teu povo precisava ouvir aqui. Eu sei que eles vão sair daqui conscientes essa noite, sabendo que foi o Senhor que escolheu eles e suas famílias. Deus, aqui está teu povo em busca de um milagre. Eu estou sentindo na minha vida uma unção de milagre. Senhor, muda o resultado desse exame. Muda o resultado desse exame. Deus, há poder no teu nome, Jesus. Tu disseste, em meu nome curarão os enfermos. Eu me apodero do poder que há no teu nome e curo todos os doentes agora aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Receba a cura. Receba um milagre. Em nome de Jesus. Amém.